Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira, na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. A partir de agora, vamos trazer as principais informações para esta segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Estamos com os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini. Vamos lá para o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo, seu destaque. Fala, Eudes, fala, Divaldo. Boa semana para todos nós. Mas eu começo a semana no meu destaque deixando apenas um alerta. A Justiça Eleitoral brasileira custa mais de 9 bilhões anuais, dos quais são 27 milhões por dia, gente. 27 milhões por dia. E 65% desse valor é para pagar salários. O mundo democrático, os países democráticos, eles formam comissão em época de eleição. Não existe uma estrutura como o TSE. Na sede do TSE foram gastos mais de R$500 bilhões. Gabinetes de ministros lá tem mais de 150 metros num país que não tem escola, né? Então, são coisas que o brasileiro precisa saber, repito, mais de 9 bilhões, 27 milhões por dia, 65% desse valor com salários, uma estrutura sem necessidade nenhuma, gabinetes de 150 metros, suntuosos, enquanto um país não tem escola, não tem educação, né? Então, quer dizer, tudo isso para eles se reunirem de terça e de quinta, 2 ministros do STF, 2 ministros do STJ e mais meia dúzia de pingados para falar do quê? E a gente pagando essa conta. Enquanto alguns aqui ficam discutindo a política de definir o voto auditável ou não, e se cala ou finge não ver isso tudo, né? Enquanto alguns aqui, por apenas preconceito político, vou dizer assim, discutem uma coisa que procura aprimorar a transparência da nossa democracia, fecha os olhos e não procura pesquisar o quanto custa o TSE brasileiro, Tribunal Eleitoral Brasileiro, né? Superior Eleitoral. Então tá aí, repito, mais de 9 bilhões por ano, mais de 27 milhões por dia, e 65% disso só para cobrir salários. Toca a semana aí. Para quem procura pesquisar, é complicado, mas vamos lá, não é? Enquanto não muda, a gente tem que trabalhar mesmo, e muito. Muito bem, vamos lá para o destaque de Divaldo Ceresini. Bem-vindo, Divaldo, seu destaque. Olá a todos, é sempre muito bom estar aqui. Segunda-feira, vamos que vamos, uma nova semana começando. E o meu destaque de hoje vai para a participação brasileira nos Jogos Olímpicos. Foram 21 medalhas, sendo 7 medalhas de ouro, e isso tudo com baixíssimo investimento. Nós tivemos o Bolsa Atleta, que é um incentivo que o governo federal dá, que custou nesse ciclo inteiro em torno de 950 milhões de reais, e o investimento total, incluindo patrocínios, chegou a 2 bilhões e meio de reais, 2 bilhões e 600. E aí a gente olha o quanto que a gente gasta todo ano com um partido político, em torno de 1 bilhão de reais, e quanto que a gente gasta a cada 2 anos com as eleições, que agora querem 5,7 bilhões, o presidente disse que dará 4, e a gente vê como que desperdiça o nosso dinheiro. Fora saúde, educação e segurança, que é sempre importante, o esporte, o resultado do Brasil nas Olimpíadas demonstra que o esporte também pode ser um bom local para se investir, para a formação dos jovens e especialmente para engajar mais gente nesses esportes. Quem aqui não teve os filhos com os olhinhos brilhando ao ver um atleta brasileiro subir ao pódio? As minhas, pelo menos, ficaram apaixonadas, principalmente pela Rebeca, viu? Muito bem, olha, nos últimos dias o presidente Jair Bolsonaro intensificou críticas a 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, que também é presidente do TSE, e Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. Bolsonaro foi incluído como investigado no controverso inquérito, que já foi classificado como inconstitucional pelo chefe do Executivo. E após discursar numa motociata em que participou com apoiadores em Florianópolis, Bolsonaro declarou: "Quem decide eleições são vocês, não são meia dúzia dentro de uma sala secreta
que vai contar e decidir quem ganhou as eleições. O chefe do Executivo ainda acrescentou: não vão ser 1 ou 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que vão decidir o destino de uma nação. Quem tem voto, quem tem legitimidade além do presidente, é o Congresso Nacional. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. É evidente que todos nós queremos mais segurança no processo eleitoral, sempre quisemos isso daí, e não seria agora que faríamos diferente. E passações de pano à parte, essa individualização, essa personificação, seja no embate político, seja nas falas aqui de bancada, não contribui para nada. Nós precisamos discutir ideias, centrar a discussão no campo das ideias, porque quando a gente leva para o campo das pessoas, acontece esse tipo de bate-boca. E quem ganha com isso não é o povo brasileiro. Quem ganha com isso é só quem quer movimentar as pessoas em torno de si próprio e quer justificar eventual insucesso nas eleições com fatores alheios. Volto a lembrar, nós nunca tivemos uma comprovação de fraude, embora eu também queira a impressão do voto. Agora, dizer alguém, principalmente, que foi eleito desde 1996, que existe a urna eletrônica, que só aceita eleição se for com voto impresso, e coloca Ciro Nogueira e Valdemar da Costa Neto para negociar isso daí, pessoas que declaradamente são contrárias a esse processo, será que realmente quer que isso daí aconteça? Ou só está atrás realmente de uma desculpa para o eventual insucesso nas eleições? Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Eu acho que é isso que o presidente sempre diz, né? O resto de que o presidente é o agente político que mais ameaça a democracia, ou é agente político que mais faz o confronto entre os poderes, não é verdade, né? Não é verdade. O presidente, ele defende que certas situações devem ser discutidas, aprovadas ou não, por quem teve voto, e não pelos ministros do STF que foram escolhidos politicamente. O que a gente devia estar discutindo aqui, a gente não vê essa discussão aqui, é como que pode um ministro do STF, ou melhor, 2 ministros do STF, se articular politicamente contra uma propositura do presidente da República. Ou seja, contra uma proposta dele sobre auditar o voto ou não, que não é só dele, já foi de 400 e poucos deputados que mudaram de opinião agora. Agora também isso não se discute, vai para o plenário. Lá no plenário se decide. Se decidir por auditar o voto da forma que está sendo colocado, tem que se atender e acabou, porque ali está a representação do povo, bem ou mal escolhido ou não, é ali que se representa o povo. O povo não é representado pelo STF. O STF, ele guarda a Constituição, ele guarda o regramento do jogo jurídico, e nem isso ele está fazendo. Pelo contrário, ele está se atropelando todo. Se tem alguém hoje que causa instabilidade no país, é o STF com alguns membros que ele tem. Quando ele manda abrir inquérito, por exemplo, isso é uma aberração jurídica que ninguém discute aqui. Um juiz não pode mandar abrir inquérito. Você já pensou se isso virar moda? O juiz não vai com a sua cara, ele resolve abrir um inquérito e resolve mandar te prender, né? Nós temos tanta gente sendo solta, tantos bandidos que saíram no Dia dos Pais, e nós temos lá o deputado que não pode sair no Dia dos Pais. E você não vê ninguém falando nisso. Isso é um absurdo, isso é uma aberração jurídica. Então o presidente sempre se colocou dessa forma. Quem tem que definir é o Congresso. E agora vai para o Congresso. E o que você decidir no Congresso tem que ser acatado pelo presidente, para quem apoia o voto auditável como eu, para quem é contra, enfim, o que definir lá tem que ser acatado. O problema é que tudo que o governo tenta fazer dá um jeito de virar polêmica. E o presidente não leva desaforo para casa. Tá certo que ele é aquele cara que vê a casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa a calçada e vai pisar na casca de banana? Mas esse é o estilo da Madeira. Aliás, foi por causa disso que muita gente votou nele. Mas isso não justifica o STF, com alguns membros seus como Barroso e Moraes, tá interferindo tanto naquilo que tem que decidir os próprios poderes, que tem para isso autonomia. Eles têm que ficar na linha de jogo a qual eles foram colocados para fazer. E isso eles não estão fazendo. Ou não, ou estou enganado. E olha, o ministro da Justiça, Marcelo Queiroga, afirmou no domingo que há uma divergência de cálculo entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de São Paulo em relação ao número de doses de vacina contra a Covid-19 entregues ao Estado. Na semana passada,
governador de São Paulo, João Dória, ameaçou ir na justiça para obrigar o Ministério da Saúde a fornecer 228 mil doses da Pfizer que o Estado esperava receber. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Esse caso da discussão do governador de São Paulo com o Ministério da Saúde, o Queiroga, no bom estilo de não entrar na fervura, de não entrar na discussão apelativa política, deu a resposta no tom, naquele tom que tem que dar. Se tem alguma coisa que eles não estão chegando num dominador comum, que vão sentar, avaliar e ver qual que é o problema da discussão, né? Quando se diz que as vacinas chegam e elas estão sendo distribuídas ou questiona que ela não está sendo distribuída, a resposta também foi no tom. Olha, o compromisso é sempre fazer isso com muito mais eficiência do que é feito no dia anterior. Ponto final. Ou seja, entrar na discussão política não é o momento. Já foi tanta coisa durante essa pandemia, se criou assunto para virar discussão política, e com isso quem perdeu é mais quem precisa do tratamento ou quem mais precisa da vacina agora. Então o ministro Queiroga responde no tom que tem que ser respondido. Se há divergências, vamos ver onde é que está essa divergência de entendimento da entrega ou não. E se a entrega por uma vez ou outra está faltando em alguns municípios, porque às vezes falta dose, o compromisso é sempre fazer melhor do que foi feito no dia anterior. Eu acho que uma resposta dessa, com categoria, não precisa a gente nem complementar muita coisa, né? Divaldo Ceresini, vamos lá, quem está certo aí no número de doses, São Paulo ou o Ministério da Saúde? Eu também não gosto do João Dória. Infelizmente, ele é nosso governador. E tem que ser, o Estado de São Paulo, não necessariamente o nosso governador, tem que ser respeitado pelo governo federal. A população de São Paulo merece respeito. Nós já falamos sobre esse assunto das doses aqui, e o ministro Queiroga disse que recalcularia, porque possivelmente teria realmente havido um equívoco no envio. E ele utiliza-se desse argumento de que o Butantan envia direto para o estado de São Paulo as vacinas para se esquivar dessa situação. Gosto muito do ministro Queiroga, entendo que ele teve a habilidade necessária para fazer aquilo que precisa ser feito, apesar da vontade do governo federal, em geral, ser o contrário do que tem sido realizado. Mas, nesse caso, ele erra e erra muito feio. São Paulo merece respeito, é a população de São Paulo, não é o João Dória. Não vamos misturar política com saúde pública e com a vida dos paulistas. Desse jeito, o senhor Queiroga vai manchar a sua reputação. Muito bem, olha, nós vamos num rápido intervalo e a gente volta já já com mais Prudente News e também TV Brasileira aqui no nosso Entre Linhas. Já já. Ok, estamos de volta com Entre Linhas na TV Brasileira e na Prudente News 1070. E olha, além de ler, ou melhor, antes de ler o pronunciamento no qual anunciou que a PEC do voto impresso será analisada pelo plenário, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ligou para o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e na conversa, Arthur Lira sinalizou que a votação no plenário, que será um capítulo final da discussão sobre o voto impresso, e sinalizou também que não vai aceitar questionamentos do Planalto sobre o resultado, sob risco de rompimento com o governo. A votação aí da PEC do voto impresso está marcada para essa semana e deve agitar a semana política em Brasília. Vamos lá, Divaldo Ceresini, como é que você vê aí essa ligação? Será que houve a ligação mesmo? Olha, essa é uma das coisas que a gente também nunca vai saber, né? Cercada sempre de muitos mitos. Mas o fato é que, no meu entendimento, embora muita gente por aí diga que o Lira está tratorando, eu entendo que ele tomou uma decisão correta. Ele joga isso daí para o plenário, para que a totalidade dos deputados possa opinar sobre o assunto. E esse é um assunto que também está muito cercado de muita fake news, viu, Eudes? Eu andei olhando a justificativa de alguns deputados para terem votado não,
E a grande parte dessas pessoas não é contrária ao voto impresso. Essas pessoas são contrárias à forma como foi proposta a implantação pelo relator do processo. Tudo atropelado, sem tempo hábil de se implantar, talvez com o propósito de realmente gerar confusão. Então, esse é um assunto muito sério que precisa ser tratado com seriedade, não com bate-boca, como a gente tem visto por aí. Faz bem, na minha opinião, o presidente Lira em nomear outro relator para construir um outro relatório e, principalmente, para que haja uma construção disso entre todos os poderes e que seja algo execuível, algo que dê mais segurança aos brasileiros, em vez de gerar mais confusão. Todo mundo sabe aqui que as coisas feitas de improviso sempre dão confusão. Então, é necessário que a gente faça tudo com muita consciência, que cada passo seja firme em direção ao futuro e não seja um tropeço que a gente vai se arrepender de ter dado esse passo. Então, nesse caso, no meu entendimento, e aí é quando eu digo que nem sempre o cidadão que é ruim faz coisas ruins, né? No meu entendimento, essa foi uma boa decisão do presidente Arthur Lira. Ok, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí a votação essa semana da PEC do voto impresso, então? Vamos lá. Esse aqui é o tipo, né? Em telefonema, Lira sinaliza a Bolsonaro que não aceitará questionamentos da decisão do plenário sobre o voto impresso. Será que o repórter estava do lado do Lira a hora que ele telefonou? Isso aqui é aquelas narrativas criadas, mais uma vez, e estamos nós aqui discutindo narrativas criadas pelo G1, né? Mais uma. Então, tantas narrativas criadas. A Folha de São Paulo, ela cria fake news, por exemplo, todo dia, né? Ou novas narrativas, né? Hoje eu estava vendo no Jornal da Manhã, por exemplo, trazendo quanto custa a reeleição do presidente. Lá eles colocam os benefícios que o presidente faz para o governo. Eles colocam isso como se fosse na conta da reeleição do presidente. Meu Deus do céu, o presidente não está lá para realizar as coisas. Previdência, não sei quantos bi, sabe? Financiamento para o agro, não sei quantos bi. Bolsa Família, não sei quantos bi. Ou seja, tudo isso eles colocam numa conta de ação como se fosse o custo da reeleição do presidente. E agora o Lira telefonou para o Bolsonaro. Gente, dá para acreditar nisso? Não. Dá para acreditar nessas... Daqui eu tiro só o seguinte: não tem como se questionar. Você pode até não aprovar o que o plenário faz. Como na maioria das vezes a gente, pelo menos eu, não aprovo. Porque eu acho que nós somos muito mal representados. Mas não tem como você questionar. A legitimidade está ali. Eu já disse no comentário anterior. Ali estão os que foram eleitos. Ruins, péssimos ou não, são eles que foram eleitos pela maioria do povo brasileiro. Então é eles que têm que decidir. E é o que o presidente está dizendo o tempo todo. Sobre o telefonema, fake news. Factoide do portal G1. Ok, vamos lá para a nossa última informação de hoje. Está no site poder360.com.br. Vamos falar da reforma do imposto de renda, outro assunto muito comentado já nesse programa. Mas é que o relator da reforma do imposto de renda, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, calculou que a proposta vai reduzir 58 bilhões de reais a carga tributária das empresas. Agora, entidades empresariais, no entanto, estão rejeitando o parecer de Sabino e falam que haverá aumento de impostos. Agora, como é que pode isso, hein, Adolfo Padilha? Ter aumento de impostos, já que o relator propõe 58 milhões de reais de economia aí na carga tributária para as empresas. Como é que você vê esse assunto? A discussão sobre a reforma do imposto de renda, ela nunca vai agradar todo mundo, né? Alguém tem que se sentir incomodado com isso. Apesar de a carga tributária das empresas, segundo, num primeiro momento, reduz em 58 bi, a gente ainda vê empresas que questionam isso, ainda a gente vê estados e municípios que questionam isso. Então é um assunto sempre muito delicado, é que nem com uma previdência, né? Você dá benefício para um, você tira da receita de outro. Discussão complicada. Algo tem que ser feito? Lógico que algo tem que ser feito, né? Apesar da relatoria afirmar que tem uma desoneração aí que pode reduzir em 58 bilhões a carga tributária das empresas, tem entidades empresariais que não estão concordando, que eles rejeitam a proposta da forma que ele está indo pelo deputado relator, né?
Então, quer dizer, a gente tem que acompanhar isso tem que ser feito, mas vai se abrir muita discussão. Porque eu volto a dizer, tudo que você fala em reduzir, alguém está pagando esse preço. A questão é, alguém tem que pagar o preço para melhorar para uma grande maioria. O que a gente quer é que melhore para uma grande maioria. O que a gente quer é que as empresas paguem menos tributos e gerem mais emprego, porque as pessoas precisam trabalhar. O que a gente quer é pagar menos e investir mais e gastar mais, né? E a economia tem que começar a olhar para isso agora. É o momento de começar a olhar para isso agora. É o momento do povo começar a sentir mais esse alicerce firme e de credibilidade que a economia do Brasil passa. Está precisando chegar isso nos nossos bolsos, né? Uma hora ou outra vai chegar, mas está precisando começar. A gente está começando, o baixo afegão precisa começar a sentir que a economia realmente está trazendo benefícios para a gente aqui da camada mais baixa. Porque comida está cara, combustível está caro, e é o que eu repito aqui, tudo que se mexe sempre vai dar muita conversa, sempre vai dar muito questionamento, porque de algum lugar tira. Quando o benefício é dado, algum lugar tira. Não tira de onde tinha que tirar, né? Fundão eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Se fosse para tirar dessa turma aí, seria maravilhoso, mas isso a gente não vê tanto empenho assim. Ok, vamos lá. Divaldo Ceresini, você também é empresário, você conseguiu ver aí como vai acontecer essa redução? Vai ter uma redução ou um aumento de impostos aí para os empresários? Ele diz que para as empresas haverá a redução e que vai haver o aumento para as pessoas físicas e, no final das contas, tudo continuará com a carga tributária continuará do jeito que está. E aí eu me pergunto, se não é para simplificar o processo de declaração, e se não é para reduzir os impostos, e também não é para aumentar os impostos, por que raios que a gente está fazendo essa reforma tributária? Não é verdade? No meu entendimento, o governo errou muito na mão quando propôs, da forma que propôs, a reforma tributária, e a Câmara, o Congresso Nacional, neste ato representado pela Câmara, tem conseguido piorar a situação. Eu entendo que é melhor sentar, mas junto desse caso aí, discutir melhor esse relatório antes de ser apresentado ao plenário, porque o que me parece é que ele não vai facilitar a vida de ninguém, pelo contrário, vai gerar ainda mais complicação para se saber quanto de imposto vai ter que pagar e, principalmente, vai, sim, aumentar a carga tributária. Então, a gente não pode aceitar isso, porque é mais esfolamento no nosso bolso e mais dificuldade para a gente saber o quanto tem que pagar de imposto. O que, por consequência, todos aqui sabem, só vai acabar por gerar mais multas, mais complicações judiciais para o Estado e para aqueles que trabalham, e ninguém quer isso daí. Então, essa situação da reforma tributária, no meu entendimento, até o momento, só está gerando confusão. Ok. Muito obrigado, Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha. Nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado. A gente volta amanhã nos mesmos horários na Prudente News e também na TV Brasileira. Grande abraço para todos e até o nosso próximo encontro. Valeu.